Bom dia, com alegria. Nós estamos alegres que está participando conosco mais uma vez. Vamos tomar café com Cristo e abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 14. Hoje nós estamos estudando cada capítulo de Provérbios. É uma mensagem. Cada dia nós estamos vendo cada capítulo em Provérbios. Então vamos ler em Provérbios capítulo 14 hoje e vamos fazer a leitura da Bíblia Almeida Corrigida Fiel e vamos ler de versículo 7 até versículo 12 hoje. E versículo 7 diz: Vai-te de diante do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. O insensato zomba do pecado, mas entre os retos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará do íntimo da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quero chamar a atenção para aquele versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então o tema do capítulo hoje é nem todos os caminhos levam a Deus. Nós podemos ver aqui em capítulo 14, nos dá um ensinamento sobre a importância do caminho certo. Às vezes a pessoa acha que está indo no caminho direito, no caminho certo, mas a Bíblia diz que nos olhos dos homens nem sempre no mesmo nos olhos de Deus. Então o caminho que leva a vida é um caminho só. Recentemente, no dia 14 de maio desse ano, o próprio Papa Francisco ele reuniu com alguns líderes religiosos de várias religiões do mundo. O líder muçulmano, Ahmed Al-Taib, era o nome dele. Eles reuniram por quê? Porque eles reuniram para orar junto aos fiéis de várias religiões. E daí o pedido deles era para Deus tirar esse surto de coronavírus. E eles falaram a seguinte coisa, as seguintes palavras: nós estamos todos unidos como seres humanos, como irmãos, orando a Deus, de acordo com as próprias crenças, mas como irmãos, nós estamos rezando ao mesmo Deus. Então, o Papa, segundo a sua declaração, ele, junto com os muçulmanos, as pessoas espíritas, as pessoas católicas, as pessoas hindus, judeus, de todas as crenças, estão servindo o mesmo Deus. O mundo ensina que todos os caminhos levam a Deus, mas a Bíblia diz que há apenas um caminho que leva a Deus. E há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, o ensinamento desses homens é contrário do que a Bíblia diz. Pois a Bíblia fala, em João capítulo 14, versículo 6, Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ele deixou claro que há um caminho que leva à vida e outro caminho que leva à perdição. Então todos os caminhos não podem levar a Deus. Ele diz em Mateus capítulo 7, versículo 3: e entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição,
e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E ele até disse, na mesma passagem, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então não é curioso? Jesus logo, depois que mostrou que há apenas dois caminhos bem distintos, ele alerta os discípulos para os falsos profetas, que o caminho mais estreito e apertado leva a Deus. Então, verdadeiro. Então, e Cristo é esse único caminho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, o caminho mais andado e mais fácil é aquele caminho largo. Então, vejam Provérbios capítulo 14. E nós podemos ver como o sábio nos alerta para esse caminho. Ele nos alerta que o caminho largo, todo mundo anda de acordo como acha bom aos seus próprios olhos. Veja o versículo 2. Ele diz, o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que desvia de seus caminhos o despreza. Então, hoje em dia, muitos evangélicos estão conseguindo separar a sua fé de seu testemunho. Ou seja, nós cremos em Jesus Cristo, mas não precisamos andar como ele andou, de acordo com a sua palavra. Já tem um amigo pastor que contou para mim que certa mãe da sua igreja disse à sua família, a igreja é uma coisa e a nossa casa é outra coisa. Não precisamos fazer tudo o que o pastor está ensinando aí. Infelizmente, essa irmã cefou as consequências de sua atitude e ela perdeu seus filhos para o pecado de prostituição. Então, se nossa fé não consegue transformar a nossa vida, então existe alguma coisa errada com a nossa fé. Então, a nossa fé vai influenciar a nossa vida em todo sentido. Tiago, capítulo 2, versículo 17, ele diz, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, a moda atual diz que importa é apenas acreditar em Jesus, porém cada um tem a liberdade para viver como bem deseja viver. Enquanto Jesus diz, toma a sua cruz e siga-me. Então não importa como vivermos, sim, mas nós também podemos ver que o caminho largo, o pecado é visto como algo engraçado. Veja o versículo 8. O resgate da vida de cada um são nas suas riquezas, mas o pobre ouve ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Então, a sabedoria, aliás, versículo 8 de capítulo 14, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas estultícia dos insensatos é engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Então os insensatos zombam do pecado. Então no caminho largo, o pecado é visto como algo engraçado. Mas realmente o pecado pode até causar prazer, mas ela não é engraçada. Não é engraçado ver uma alcoólatra na sarjeta. Não é engraçado ver uma família destruída pela adultério. Não é engraçado ver um viciado vender tudo que a família tem para comprar mais uma pedra de crack. Isso não é engraçado. E não é engraçado ver uma morte por tráfico de drogas. O pecado não é engraçado. Mas a Bíblia diz que no caminho largo, o pecado é visto como engraçado. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos
a benevolência. A maior benevolência que se pode fazer é levar aquele pecador a Jesus, de onde encontra paz e perdão. No caminho largo, realmente o pecado é engraçado, mas também no caminho largo, a liberdade é a busca de alegria. Veja o versículo 13. O que despreza, o versículo 13, até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. Mas veja o versículo 14, é interessante. O que no seu coração comete deslize se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com seu proceder. Então o sábio, ele ensina que o próprio pecador acaba se cansando de seu pecado. Como ele diz aqui, no seu coração comete deslize e se enfada nos seus caminhos. Quantas pessoas estão cansadas de viver no pecado? Estão cansadas de viver daquele jeito que está vivendo, sem paz, sem alegria, tão vazio dentro de si e que necessitam de Jesus, necessitam do Evangelho. Ele não tem forças para nem abandonar o seu pecado. No início era gostoso, divertido, mas logo se torna vazio e banal. Meu amado, o caminho largo oferece a plena liberdade, porque ele é bem espaçoso, tem liberdade, mas aquela liberdade tem um preço, tem um fim. Aquela liberdade realmente não vai trazer a alegria verdadeira. O mundo ensina que a liberdade completa leva os homens à felicidade, mas felicidade é fazer o que o coração pede, eles dizem. Eles falam, felicidade é fazer o que o coração pede. Mas mais cedo ou mais tarde, toda pessoa vai se arrepender do seu pecado. Se não for para a salvação, com certeza será para a sua própria condenação. Mas nesse caso será tarde demais. Então a verdadeira felicidade não é fazer a vontade da carne, a vontade do mundo, mas a verdadeira felicidade sim é fazer a vontade de Deus. Como diz o Salmo 16, versículo 11: Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura, abundância de alegrias, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então a alegria verdadeira de fazer a vontade de Deus. Mas no caminho largo, então leva para uma morte sem esperança. A Bíblia diz em Provérbios 14, versículo 12: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E versículo 27, o temor do Senhor é a fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Então, o mundo diz que toda religião leva a Deus, enquanto Deus diz que há um caminho apenas, e seu nome é Jesus. Como dizem, nenhum outro nome há, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há salvação, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Nenhum outro nome há salvação, a não ser o nome de Jesus. Todos os caminhos levam a Deus, como diz o Papa, não, como diz Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aquele caminho é Jesus. Você conhece Ele? Então, se não, que possa entrar nesse caminho e experimentar a bênção da salvação. Vamos tomar uns momentos de escutar a música, possa refletir nessa palavra, leia esse capítulo e deixe que Deus fale ao seu coração. Deus abençoe seu dia.
Meu coração a ti elevo, a minha vida te darei, minha vontade a ti submeto, quero seguir a tua lei. Te dou minha vida, Senhor, ser meu rei, meu controlador. Faz tua vontade em mim, lidera-me assim. Faça-me o meu coração pra honrar-te em qualquer situação, e tu me dirás no céu: és bom e fiel. Tu prometeste dar vitória ao filho teu.